Alô, patriotas, um bom dia para todos. Pessoal, estava fazendo uma reflexão com relação à conjuntura atual do país, política, econômica, e eu fico pensando, a verdade é o que menos interessa hoje para a grande mídia e para este governo. É incrível assim, a verdade salta aos nossos olhos e salta aos olhos de todos, todas as pessoas de bom senso, não é? Por exemplo, a questão dos índios Yanomamis, da Venezuela. Os índios são da Venezuela. Já provaram com vídeos, pessoas já foram lá, averiguaram. Esses índios não são brasileiros. Esta tribo, esta região, esta reserva, ela fica na fronteira, em Roraima, Brasil e Venezuela. Então da, os índios Yanomamis brasileiros estão bem, estão muito bem. Claro, enfrenta suas dificuldades diárias, da rotina de toda a tribo indígena, mas, em comparação aos índios da Venezuela, do outro lado da fronteira, eles estão muito bem. Obrigado. E a gente tem depoimentos aí de caciques, né, representantes de tribos, que falam, olha, os índios daqui estão bem, né? Nós produzimos nossos próprios alimentos e por aí vai, né? Até porque quando o presidente Bolsonaro estava no governo, ele estava lutando para que os índios se emancipassem, produzissem seus próprios alimentos, né? Queria tirar o índio da situação de miséria. Só que do outro lado, né, seguindo o socialismo mais radical do Nicolás Maduro, eles não permitiam que os índios se emancipassem, né? Eles faziam o que a esquerda haviam feito aqui no Brasil no passado recente, né? Então esses índios da Venezuela, eles começaram a vir para o lado de cá da fronteira. E claro, chegaram naquelas situações degradantes, né? Magros, realmente precisando de assistência médica, precisando de um apoio. E está tendo agora este apoio, né? Do lado de cá. Só que aí o governo mentiroso, né? Ele aproveitou e está jogando tudo isso na conta do presidente Bolsonaro, como se os índios fossem do lado de cá. Os índios não são brasileiros. A Globo sabe disso, a CNN sabe disso. Eu estava escutando o Marcos Antônio Villa, na CNN, falando sobre isso. E o Felipe Pondé, né, filósofo aí, dito de direita, condenando a ação do governo passado como que fosse responsabilidade do presidente Bolsonaro e os índios do outro lado da Venezuela. Eles sabem da verdade. E eu percebi que eles ficaram meio desconfortáveis em falar do assunto, porque eles sabem da verdade, mas foram, claro, certamente obrigado pela direção a expor a sua opinião no sentido de considerar que esses índios são brasileiros, né? E aí entra aquela questão de direitos humanos, tal, e por aí vai. Mas a gente sabe que a verdade é uma só. Então, a verdade é o que menos interessa neste governo. Desculpa. O Lula sempre teve a bandeira da pobreza em sua agenda. E o que é que ele faz quando ele assume? Ele começa a liberar dinheiro para os artistas novamente, ou seja, ele pega uma fatia do dinheiro público, né, e começa a dar essa fatia para os artistas, mas não são aqueles artistas de ruas. Não é aquele escultor que fica no meio da rua, que precisa de uma oportunidade. Não é aquele dançarino que fica lá com a pretinha, lá em Porto de Galinha, dançando, ganhando seu trocado. Essas pessoas precisam de apoio. Mas não são essas pessoas. Cláudia Raia, Marieta Severo, pessoas consagradas, que não precisavam mais, né? E só a Cláudia Raia, né, conseguiu captar 5 milhões de reais. E o que é que o Lula fez para os pobres? As comportas da transposição de São Francisco foram fechadas em vários pontos. Isso está sendo mostrado diariamente, diuturnamente, nas redes sociais.
Ora, ninguém do governo até agora se manifestou. O povo merece, o povo do Nordeste, o povo lá, né, da terra do Lula, de Caetés, o povo ali de Petrolina, o povo do sertão da Bahia, merece uma satisfação. Por que que as comportas foram fechadas? Eles não dão satisfação. Foi mandado fechar mesmo as comportas para que os carros-pipas voltassem a operar. E as pessoas voltassem à miséria e vivessem na dependência do Estado. Mas isso é feito de uma forma tão descarada e subestima a inteligência das pessoas e ignora a verdade, ignora completamente o povo. O povo está sendo completamente ignorado. Ainda tem gente que diz que vivemos numa democracia. Que democracia é essa, gente? Que democracia é essa? Se Gustavo Gaia, um parlamentar eleito em Goiás, né, um renomado youtuber, ele mostra uma pesquisa online em que mais de 90% dos participantes dessas pesquisas apoiam Rogério Marinho como presidente do Senado. E menos de 10% apoia o Rodrigo Pacheco. Mas a gente sabe que quem vai ganhar é o Rodrigo Pacheco. Então, assim, a vontade do povo, a verdade, a democracia não existe no Brasil. É tudo uma fantasia. E eu percebo que as pessoas, os cidadãos de bem, eles estão assim já desanimados para lutar, perderam a força, perderam a esperança, não é? Onde buscar essa energia para lutar se as pessoas fizeram tanto até agora? As pessoas ficaram em frente aos quartéis por mais de 60 dias. E o que tiveram como resultado? O presidente não tomou a coragem de fazer o que devia ter feito, segundo ele, por falta de apoio dos generais. Aí eu vejo a esquerda, o Lula assume e tem a coragem que o Bolsonaro não teve, só que ele usa a coragem dele para o mal. Então, a impressão que se tem é que as pessoas de bem são covardes, não têm a coragem de fazer o que tem que ser feito, que seja dentro ou fora das 4 linhas da Constituição. O Bolsonaro não teve essa ousadia, ele não teve essa coragem. Ele teve a oportunidade, apesar da falta de apoio dos generais. Em 1964, o general Olímpio Mourão Filho, ele não tinha internet, ele não tinha essa viabilidade da comunicação que nós temos hoje. Mas ele estava acompanhando o que estava acontecendo aqui na capital, na antiga capital do Rio de Janeiro, onde João Goulart se encontrava e estava ávido a dar um golpe, né? Queria instalar aqui a força ditadura do proletariado, com o apoio de alguns governadores, por exemplo, o Brizola, o Miguel Arraes, aqui em Pernambuco. E ele percebeu certamente que os generais que estavam na cidade do Rio de Janeiro não iriam tomar alguma ação, né? Então, nós podemos citar, por exemplo, Castelo Branco. Ele estava no Rio de Janeiro, sediado no Rio de Janeiro na época. Ele era general. Então, o Olímpio Mourão Filho, percebendo isso, ele saiu de lá. Ele não recebeu ordem do presidente da República, ou seja, se ele fosse escravo das 4 linhas, se ele fosse escravo... Ora, o João Goulart era chefe dele, era presidente da República, mas ele veio de lá, tomou coragem para fazer o que devia ser feito. E não ficou preocupado com o que iria acontecer depois, com a opinião dos outros. Esse excesso de cuidado, esse excesso de cautela, essa forma politicamente de agir à direita, tem levado à derrota. É como você estar em um campo jogando contra um arqui-inimigo, um adversário, que não respeita as regras, e você respeita as regras. E no campo não tem juiz. Quem vai ganhar esse jogo? É claro que é quem não respeita as regras. Só se joga dentro das regras quando você tem justiça no país, quando você tem um juiz, não é, republicano. Não é o caso do Brasil,
Quem faz cumprir a Constituição no Brasil, quem deveria fazer cumprir, é o Supremo Tribunal Federal, gente. E alguém tem dúvida de que lado está o Supremo Tribunal Federal? Como o Bolsonaro iria ganhar esse jogo jogando dentro das quatro linhas? Então faltou a inteligência, faltou os articuladores, faltou José Disseu da direita, faltou aquela turma do teatro de operações, do alto comando, para discutir, para lavar a roupa suja numa mesa, se possível até sair do tapa. Mas chegaram a um consenso. Os generais ficaram agindo de forma unilateral e cada um tomou uma decisão. O Tomás resolveu ficar passando recado para o Alexandre de Moraes, traindo o presidente Bolsonaro, e não teve alguém que o interpelasse, o repreendesse, o punisse, o afastasse. E assim foi, até vir a derrocada do presidente Bolsonaro, e levou o país à situação de hoje. O Lula esteve agora lá no Uruguai e anunciou, né, o financiamento do gasoduto na Argentina, do Alberto Fernandes, de cerca de 800 milhões. Ora, o país não está falido, ele não acabou de dar entrevista dizendo que o Bolsonaro deixou o país falido. Como é que ele vai, através de BNDES, fazer um financiamento na Argentina, gente? E não é ele trazendo gás para cá, não. Então, é assim, não interessa para eles. E o povo está vivendo à margem, à mercê de si próprio, não é? Está muito complicada a situação no Brasil e isso não pode dar certo, não é? É como que o governo estivesse tomando uma posição de suicídio político, talvez induzido por alguém ou por alguma organização, a fim de que ele saísse mesmo, a coisa não desse certo, e também você esperar uma decisão correta e uma palavra correta do Lula é esperar demais, não é? Com a finalidade de que ele saísse e o Geraldo Alckmin assumisse, que é o candidato da nova ordem mundial, não é? Talvez seja isso que esteja acontecendo. Mas o fato é que o Brasil está indo à derrocada, está caindo cada vez mais. A autoestima do povo brasileiro está muito baixa. Os militares, que era o último bastião, perderam completamente o respeito e a moral. Já há uma previsão de no 7 de setembro ninguém comparecer, ou seja, o desfile de 7 de setembro deve ser um fiasco, as pessoas não vão prestigiar as Forças Armadas, elas serão hostilizadas. Lamentável porque a tropa, que não teve essa responsabilidade de tomada de decisão, vão pagar o pato, porque são eles que irão desfilar. Os generais não vão desfilar. É isso, pessoal. Então, eu peço a Deus que nós possamos reerguer as nossas esperanças, que uma luz brilhe no final do túnel e que uma resposta divina venha sobre o nosso país. Porque, humanamente falando, eu vejo realmente muita escuridão, não é? Havia-se muitas luzes, muitas esperanças, enquanto não saiu o resultado daquelas eleições. Mas depois que saiu, que o presidente Bolsonaro, ficou em silêncio, com um estado de letárgico, de depressão, e depois saiu, podemos dizer que fugiu do país mesmo, porque se ele ficasse aqui já estaria preso, e deixou a população à sua própria sorte, né? A minha solidariedade aos nossos irmãos que estão presos, né, na Papuda, as mulheres guerreiras que estão presas na colmeia, e as nossas preces é de que logo, logo vocês possam sair de onde vocês estão. Isso não vai continuar assim, alguma coisa vai acontecer, né? Nem que essa justiça seja divina, mas
vocês não estarão abandonados à própria sorte. Um forte abraço a todos, pessoal.